Olá a todos, meu nome é Gabriela Morgado, sou estudante de Direito da Faculdade Carajás. O objetivo desse vídeo é abordar o assunto democracia. O grupo é composto por mim, Gabriela Morgado, Patrícia e Gisela. Primeiramente, o termo democracia surgiu na Grécia no século V a.C., em Atenas. Ele significa poder do povo. Seus dois pilares são a igualdade e a liberdade. Esse sistema é totalmente imperfeito, estático e que vive em constante aperfeiçoamento, e sua construção se deve ao processo de vários acontecimentos históricos. Nessa mesma ótica, a democracia perpetua dentro de um processo de continuidade irredutível vinculada a processos políticos e determinadas pessoas. Sabemos que a democracia foi proclamada sendo um dos direitos universais e fundamentais do homem, num regime político em que o poder repousa na vontade do povo, sendo reconhecida a sua importância no artigo 6 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e especialmente no artigo 21, número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos seguintes termos: toda pessoa tem o direito de participar no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, de acordo com esse processo, com esses processos universais da democracia, o regime político na Constituição Brasileira de 1988 se baseia no princípio democrático, tendo como pilar a manutenção e o desenvolvimento do Estado democrático de direito. Desde o surgimento das primeiras sociedades humanas, o ser humano descobriu que a sobrevivência em grupo, em um meio hostil, acarretava em conflitos entre interesses individuais. E a única forma de acabar esses conflitos e conseguir harmonia social era estabelecer uma forma de liderança que submetesse à vontade individual, à vontade de um líder do grupo. Normalmente era o mais forte ou o mais sábio. Era um governo de um só ou de poucos. E a cidade de Atenas, na Grécia Antiga, descobriu um sistema diferente de governo, onde o governo era exercido por muitos. Esse sistema foi sendo construído lentamente a partir do século VI. Na época, o poder na cidade era controlado por uma elite econômica que detinha a posse de terras e de escravos. Eram os chamados eupátridas. Uma série de políticos e legisladores foi gradualmente transferindo o poder que se concentrava na Assembleia dos Eupátridas para a Assembleia do Povo, chamada de Eclésia. Essa política tinha por objetivo estender o poder político para uma camada mais ampla da população ateniense e, com isso, diminuir as tensões sociais que poderia gerar revoltas populares. Dentro desse sistema, o principal órgão decisório da cidade era a Eclésia, que se reunia uma vez por mês numa colina de Atenas chamada Pínice. E nessas assembleias, todos os cidadãos atenienses podiam expor suas opiniões acerca da política da cidade e votar nas propostas que fossem colocadas em votação pelo Comitê Executivo da Eclésia. E também vale destacar que o surgimento da democracia em Atenas teve um grande efeito na história da filosofia. Como o destino da cidade passou a ser determinado nas assembleias de cidadãos, se tornou extremamente importante politicamente a capacidade de ser persuasivo nos debates. Com isso, surgiu a figura dos sofistas, que eram especialistas na arte de retórica e persuasão. E essa classe de profissionais foi duramente criticada por Sócrates e Platão, que acusaram os sofistas de não estarem interessados na busca da verdade, mas somente em convencer as pessoas acerca de determinadas ideias, não se importando se essas ideias fossem falsas ou verdadeiras. Então, a democracia no Brasil, na visão de Fernando Limonge, um dos autores citados em nosso trabalho, colocado em nosso trabalho para falar sobre democracia, induz que nada autoriza tratar o sistema político brasileiro como singular, uma vez que o poder institucional
do presidente se mantém reforçado pela Constituição de 1988, tendo um monopólio, sobre iniciativa legislativa, aproximando assim o sistema brasileiro das democracias parlamentaristas europeias. Com isso, nota-se a contribuição do autor, ou seja, de Fernando, para o debate institucional do período contribuinte, reforçando que pouco adiantaria reformar a legislação partidária e eleitoral com vistas à redução dos números de partidos. Assim, presidentes seriam forçados a formar coalizões para governar, se seu partido fosse majoritário, claro, devido a essas coalizões não serem formadas apenas de acordo com o critério partidário. Portanto, a coalizão entra na definição do conceito não como solução, mas como expressão das dificuldades encontradas pelos presidentes em governar. No caso, encontrada ao nosso presidente, aos presidentes do nosso país para governar. Segundo Limonge, faz-se notar que a Constituição de 1988 alterou radicalmente as bases institucionais sobre as quais se estruturam as relações entre o Poder Executivo e o Legislativo. De acordo com seu plano de apresentação, o primeiro passo é estabelecer uma aproximação entre o modo que operam as democracias atuais e a democracia brasileira, tratando-se assim de inserir elementos comparativos que permitam contextualizar nosso sistema político, tendo ainda como referência as democracias existentes e não as idealizadas. O governo brasileiro é o mesmo da maioria das democracias contemporâneas existentes. O executivo controla a legislativa. Portanto, isso visa aprovar a maioria de suas proposições, ancorado por sólido e consistente apoio partidário. Por isso, esta seção pode ser nomeada como tratando da estrutura e do funcionamento das democracias contemporâneas. Ainda vou falar aqui do contexto e da visão de Bruno Zanetti. Bruno Zanetti, sendo um dos autores citados em nosso trabalho, apresenta também a democracia em 3 segmentos. O primeiro segmento, a democracia direta. O segundo segmento, a democracia indireta ou representativa. E a democracia semidireta ou participativa. A democracia direta. O que seria essa democracia direta segundo Zanetti? Zanetti destaca que a democracia direta é qualquer forma de organização onde todos os cidadãos podem participar diretamente no processo da tomada de decisões. Na democracia indireta, o povo não governa, apenas tem o poder por meio de eleição, escolhe quem vai representá-los tomando decisões administrativas. A democracia semidireta é uma forma da democracia que possibilita um sistema mais bem-sucedido de democracia frente às democracias representativa e direta, ao permitir um equilíbrio operacional entre a representação política e a soberania popular direta. E, por fim, a democracia participativa, que também pode ser chamada de democracia deliberativa ou ativista. E essa surgiu ainda lá na Grécia, sendo uma forma de governo com o objetivo de tomar conjuntamente as decisões governamentais. Por fim, tendo em vista tudo que foi visto e exposto neste vídeo, a democracia é um regime político que, apesar de seus defeitos, é baseado na vontade do povo. E essa vontade, ela está lá no primeiro artigo da Constituição, que diz que o poder emana do povo. E assim, o objetivo é para quê? Ter condições melhores de vida para a população. Esse é o sistema político predominante no mundo, a democracia, e que apresenta melhores resultados quanto à harmonia sócia e à qualidade de vida. Quero aqui deixar o meu maior agradecimento ao nosso professor Antônio Gomes, de Direito Constitucional 1, e às demais colegas que contribuíram para o nosso trabalho.